Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, envolvendo-nos nesta graça, nesta maravilhosa tarde, aqui todos estamos, em conjunto para fazermos algo de melhor. E algo de melhor é aprender, é amar, é buscar. Como diz Jesus, buscas e acharás, batei a porta que ela vos abrirá. Então precisamos ter a nossa vontade. Se tivermos a nossa vontade, o nosso querer, se quisermos realmente de todo o coração, nós alcançaremos. E para alcançarmos não basta simplesmente dizer, eu quero, da boca para fora. Precisamos dizer do coração. Precisamos agir de acordo. Aprendermos, sairmos daqui e praticarmos com aqueles irmãos que precisam. Com aqueles irmãos que estão longe de nós, que estão perto de nós, que chamamos de inimigos, que chamamos de amigos, ou seja, os nossos semelhantes. Se assim fizermos, alcançaremos aquilo que Jesus queria de nós, que é o amor, pois só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. É amando que estaremos ressuscitando em nós tudo que Deus nos deu em seus atributos. Bom, gente? Gente, hoje quem vai nos brindar com a palestra é o nosso amigo querido Bruno. O Bruno não é só bom de hambúrguer, não é bom só de salgado, não é só bom de lanche. Ele estava fazendo, né, Bruno, os lanches para vender, rapaz. Só que quando chegava em casa só tinha as migalhas, não tinha mais nada. Comia tudo, né, em casa. Lá em casa não comia. Então eu só peguei alguns pequenos pedaços, né, cara? Tirando dessas brincadeiras, gente, o nosso irmão Bruno vai falar sobre projetando o futuro. Então, Brunão, fica à vontade, a casa é sua. Deus abençoe vocês. Bom, vamos lá. Vamos dar uma baixa. Eu sou Bruno Ortega. É um imenso prazer realmente voltar a regressar a essa casa aqui, né? É sempre um motivo de alegria, de acolhimento, de bom acolhimento. Então, eu agradeço a Deus, a presença de Deus, a presença da espiritualidade, a presença de todos os colaboradores dessa casa, os fundadores dessa casa, seja no plano físico, no plano espiritual. Então, é todo o meu agradecimento que busco esse nosso contato para nos elevar a nossa mente no dia de hoje. Espero que essas palavras penetrem na mente de cada um e desça até o coração. Se isso acontecer, a meta e a missão será cumprida. Eu fiz essa apresentação aqui, projetando o futuro. Eu sou o capitão da minha vida, o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Aquilo que o Rafa, sem saber um pouquinho, ele acabou iniciando e introduzindo o assunto. Não é apenas o querer, mas é o agir também. Não é só o pedir, mas é o entrar em ação. Então, ano passado eu recebi um material sobre comunicação. Eu percebi como que a comunicação era importante. Eu iria descrever toda a linha de comunicação. Lá naquele material que eu recebi, eu comecei a fazer essas palestras. Hoje é a terceira. A primeira a gente falou do presente, a segunda falou do recebi no ano passado de traumas. O presente era a pessoa enfrentando tempos difíceis, né, muitas vezes tempos difíceis. A segunda era ressignificando o passado e hoje seria o futuro, né, seria projetando o futuro, direcionando o futuro. Então, naquele material que eu recebi ano passado de estudo, era um material sobre comunicação. E lá tinha informação sobre comunicação, níveis de comunicação, como você se comunica com as pessoas. Não é da forma como que você acha. Nós nunca aprendemos a comunicar com direito com as pessoas, nos comunicamos como pensamos e agimos. Mas existem níveis de comunicação. Então, o material que eu tinha lá de estudo, existia um nível de comunicação que era o mais básico de todos, que era o da boca ao ouvido. Então, o autor do material falou que é a forma pela qual a gente estuda. Nós passamos 20 anos da nossa vida, 10, 15 anos da nossa vida estudando na escola, e se alguém perguntar, levante e fale 10 minutos sobre a fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática, alguma informação básica da escola, provavelmente, a não ser os professores, vão conseguir dar algumas explicações aqui. Inclusive eu
você, as pessoas que mais estudaram. Nós temos a informação, mas as informações da escola provavelmente não atingem, não são usadas praticamente nas nossas vidas. Como a informação mente a mente já é diferente. Quando você transmite a informação para a mente de uma pessoa, as pessoas estão falando de ideias, de mente, de projetos, e aí esses projetos começam a ganhar formas. E a informação mais valiosa de todas é quando a informação passa de mente para mente, e essa informação, além de passar para a mente do outro indivíduo, desce até o coração do outro indivíduo, fazendo com que o coração aqueça, fazendo com que o desejo comece a despertar na mente do outro, a produzir grandes resultados. Imagine há 55 anos atrás, o Sr. José Sola, a Maria, as pessoas entraram em reunião de uma forma mental para constituir um objetivo que era essa casa. Antes de 53 anos, já existia um sonho, existia uma ideia, e essa comunicação mental entre as pessoas, repetidas vezes, desce para o coração até se tornar um desejo ardente, até a realização. Por isso que o sonho do Sr. Girassol, de algumas pessoas que criaram essa casa, ainda persistem ainda hoje. Então vamos lá. Na primeira apresentação nós falamos sobre o presente, que o presente tem um grande impacto no futuro. Nós falamos sobre a história dos viajantes e das pedras do caminho, uma história que eu gosto bastante. Então, se as pedras do caminho são o próprio caminho, não era para estar lá. Então nós caímos das pedras, mas as pedras, na verdade, no final da jornada, são os nossos próprios diamantes. Aquela dificuldade vai se tornar sua fortaleza. Então, dessa parte de comunicação, eu joguei dentro da palestra aqui no momento de deserto, no momento de solidão, de tristeza, de depressão, no momento onde sua mente está à deriva, um barco à deriva é onde você precisa se comunicar melhor consigo mesmo, ter palavras de força, de coragem para seguir em frente, senão a gente afunda. Estava conversando um pouco antes aqui da palestra e disse que tem uma pessoa que não estava se alimentando direito, não tinha vontade de se alimentar. Aqui está faltando uma autocomunicação com ela. Ela mesma precisa se ajudar. Não adianta as outras pessoas, todo mundo quer a volta ajudá-la, mas se não tiver uma ação, um desejo dela de se autoajudar, não vai conseguir superar esses objetivos. O objetivo aqui, nos fortalecer, primeiramente para enfrentar os tempos difíceis. Aí a psicologia a gente traz arquétipos de sombra, onde o sofrimento do medo, e Freud são os conflitos do inconsciente. E no final da palestra a gente falou sobre dias extraordinários e dias comuns. E dias extraordinários são nada mais do que o somatório. A gente fez até uma prática aqui de relembrar os melhores dias da sua vida, os 3 melhores dias da sua vida. Naquela palestra, depois da palestra, no café, eu conversei com um casal, acho que não vi hoje, e o casal falou, olha, dos 3 dias melhores da minha vida, você acertou 2. Eu falei assim, não era para acertar. Eu apenas mencionei que seria um casamento, seria o nascimento de filhos, enfim. E aí o casal falou assim, o dia mais importante da minha vida, e foi aqui nesse lugar, o dia mais importante da minha vida foi quando o médico leu que minha filha não tinha mais a doença que ela estava fazendo. Então quando a gente conversa com essas pessoas, os dias comuns que a gente passa, todos os dias comuns como esse, o somatório de dias comuns, viram um dia extraordinário, é fantástico. Então imagine aquela família que precisou passar por um momento de tratamento até chegar no momento de cura, até receber informação. Aquele dia é o ápice, é o dia mais feliz do pai e da mãe. Na segunda palestra nós falamos sobre ressignificando o passado, a história de Jacó, o plantador, aquele que trapaceia o irmão de Esaú, toma a bênção do pai, enganando o pai, e depois ele foge para a casa do tio, o tio trapaceia ele tem que trabalhar 7 anos, mais 7, depois ele tem que voltar, que é a obrigatoriedade do retorno à casa quando você tem um problema no passado. Então, assim, enfrentar os problemas familiares de infância
que estão gravados na mente de cada um. O objetivo lá daquela palestra seria ressignificar os acontecimentos que ocorreram na infância. Psicologia aqui, Freud, seria a mãe, que é a origem, o pai, que é a autoridade, a mãe, que é a origem, o amor, e o pai, a origem e a autoridade, que formam um conjunto. E ali, o Freud fala de inconsciente familiar, que é necessário a gente reconectar e ressignificar aqui o inconsciente familiar. E a prática foi ressignificando o passado. No final da palestra, nós fizemos um exercício para voltar mentalmente ao passado, à história, à casa onde você viveu, mas com outros olhos, com os olhos atuais, e ver a visão de longe, de fora, de não de sofrimento. E depois entender um pouquinho o que aconteceu com a história dos seus pais, o que seus pais passaram com os seus avós, e aí você vai entender por que eles não deram amor, porque eles não receberam amor, porque eles não deram afeto, porque eles não receberam afeto, porque eles eram tratados. E dessa forma você consegue entender a história do outro e consegue perdoar. O perdão vem daquela pessoa que é mais elevada, ele não dá menos elevado. Tem uma hora que nós precisamos na nossa vida dar um basta. O que aconteceu no passado, do bisavô para o avô, do avô para o pai, para a mãe, a gente precisa quebrar para a mãe, para a gente continuar da mesma forma, tratando os nossos filhos da mesma forma como fomos tratados, o resultado vai ser o mesmo. Então é isso, chega uma hora que a gente precisa estancar. Aqui é o que nós vamos falar, espero falar na data de hoje aqui. Bom, projetando o futuro, eu sou o capitão da minha vida, eu sou o capitão da minha alma e eu sou o senhor do meu destino. Antes eu vou falar de um poema Invictus, peço licença para ler. Da noite escura que me cobre com uma cova de leão lado a lado, eu agradeço a todos os deuses, a minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei, sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sangra ainda erguida. Além desse vale de ira de lágrimas, assoma-se o horror das sombras, e apesar dos anos ameaçadores, encontram-me sempre destemido. Não importa o quão estreita seja a passagem, quantas punições eu ainda sofrerei. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. William Ernest Wellington. Lá desse finalzinho. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Projetando o futuro nada mais é do que fazer questionamentos para mim, para vocês mesmos. O que você faz e por que você faz? O que realmente você faz se importa para você ou o que você não faz e que deveria importar? E qual o seu propósito de verdade? Não sei se a gente parou para pensar ou para escrever sobre nossos propósitos, nossos sonhos. A gente já falou. O que você faz hoje? É o que você gostaria de fazer? Essa pergunta seria. O que você trabalha hoje, o que você gasta a maior parte do seu tempo fazendo? É o que você realmente, é o que eu realmente gostaria de fazer? O que realmente no fundo importa para mim? O que realmente no fundo importa para cada um de vocês? E qual o propósito de verdade? Quando a gente tem um propósito, a gente estava conversando um pouquinho com a Sandra perguntou, cadê sua esposa? Eu falei, ela ganhou um convite para ir num show sertanejo. É lógico, todo mundo gostaria de estar se divertindo. Eu tenho que vir aqui, porque a gente remarcou, não é só um compromisso de agenda, mas é um propósito. Quando você tem um propósito, seu propósito é muito maior do que qualquer outra coisa. Por isso que as pessoas que estão aqui trabalham na casa, elas têm um propósito de ajudar o próximo. É um negócio muito forte. Então, quando você tem um propósito, quando você tem um porquê, o como ele se torna possível. Victor Frankl. Aqui eu vou falar muito rápido sobre a história de José do Egito, por conta do tempo, que eu fiz a regressão da palestra 1 e 2. Para essa terceira aqui, para a gente entender que seria uma coisa única, né? O presente, o passado e o futuro. Então, a história, eu sempre trago nas palestras a história, o momento de história, para a gente conectar, ficar atento à história. E a história é algo que não é questionado, é algo que está escrito, é algo que ocorreu. Então todo mundo presta um pouco de atenção, mas hoje eu vou correr aqui com essa parte. José do Egito, ele era filho
filho de Jacó. Jacó ele foi o trapaceador lá. Só que Jacó, ele tem uma luta com Deus, ele vive em Israel. Israel tem 12 filhos. José do Egito é um dos 12 filhos de Jacó. E aí ele é vendido pelos irmãos, acho que vocês sabem dessa história mais anterior, ele é vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito como escravo, e lá ele é preso, fica preso algumas vezes, mas lá ele começa a interpretar sonhos, Faraó começa a ter problemas, Faraó a interpretação de Deus seria Deus na terra, uma personalidade de Deus na terra, e supostamente o Faraó não conseguia identificar quais eram os sonhos, o que ia ocorrer naqueles sonhos, e ali falam que José do Egito era um cara, José era uma pessoa que interpretava sonhos. Quando ele passou a interpretar sonhos, ele se tornou governador em terra estrangeira. Esse é José do Egito. Então, o propósito, muitas vezes, de Deus, em terra estrangeira, onde não era possível, ele chegou a ser governador e depois ajudou toda a nação. Os irmãos vão procurar alimento porque passam fome e encontram José do Egito, e José do Egito, uma linda história, ele volta a ajudar os irmãos, a ajudar a família e ajudar todo o povo hebreu. Uma história mais recente, Nelson Mandela, 27 anos preso na prisão. Mandela, ele emergiu como um líder contra o conflito racial na África do Sul, contra o apartheid, problemas de racismo, da colonização branca com os africanos, enfim, e lá ele passou 27 anos porque ele era o líder. E dentro desses conflitos, embora não tenha sido ele como ele era o líder, ele foi julgado por morte de algumas pessoas em alguns conflitos. Ele permaneceu, ele não executou ninguém, mas ele era o líder da comunidade, que lutava por próprio direito, por ficar na própria terra. Então, assim, ele ficou 27 anos preso. E todos os dias, aquele poema que eu li aqui no começo, ele lia, todos os dias eu coava aquele poema, no finalzinho, principalmente o poema Invictus, ele coava na mente de Nelson Mandela. 27 anos preso, todo mundo fora da África do Sul, todo mundo que trabalhava lá, os africanos que estavam lá, ninguém chegou à presidência a não ser ele. A hora que ele saiu, a ONU, os países, todos lutavam pela liberdade de Nelson Mandela. Então ele chegou, o propósito dele era muito grande, era a liberdade, ele lutava pela libertação do seu povo, para que seu povo vivesse na terra que eles eram donos, que lutava contra a colonização ali branca. Então, assim, o sonho de Nelson Mandela era muito grande, assim como o propósito de José do Egito. Então, são personalidades, um bíblico, o outro mais atual. Então, grandes propósitos nascem de superação da fé, de visão inabalável, mesmo em circunstâncias difíceis. Aquelas pessoas passaram circunstâncias difíceis. Eclesiastes, o que ele fala em Eclesiastes? Para tudo há um tempo certo, para cada propósito, presta atenção nessa palavra, propósito, debaixo do céu tem um tempo certo para acontecer. É bíblico, Eclesiastes 3.1. O que é o propósito? O propósito é um objetivo, a intenção, é um plano onde, para se ter algo, é o motivo por trás de qualquer ação. É aquilo que se pretende alcançar, é a razão de alguém que tem para algo. Significa determinação de executar algo, se tornar incansável até a realização dele. Isso é um propósito, é o propósito de vida. É por isso que as pessoas vêm aqui, trabalham aqui sábado, trabalham domingo, trabalham na quarta. Quando você encontra um propósito de vida, não é uma tarefa, é um propósito, é um sonho, uma determinação que segue em diante. É muito grande. Então, a pergunta que a gente tem aqui é: se você tem um propósito, se você já parou para pensar se você tem um propósito. Muitas pessoas querem sonhos, vivem de sonhos, vivem do querer. Eu quero realizar algo, mas deixa para depois. Por acaso, você tem um propósito na sua vida? Se você não tem um propósito, tudo, você não tem um sentido, você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Certo? Então, é aquilo. A gente passa muito mais tempo trabalhando para o sonho dos outros do que para a realização dos nossos próprios sonhos. É na hora que a gente escreve o nosso propósito, é na hora que a gente direciona a nossa mente para fazer nossas atividades no caminho certo até a realização daquele algo que você deseja. Não é um simples
querer, mas é um desejo orientado. O propósito é um desejo orientado que vai fazer você agir de qualquer maneira. O propósito é um motivo mais forte que mantém você de pé, mesmo em circunstâncias e tempos difíceis, impedem você de desistir. Quando a gente fala de psicologia, a gente fala de buscador. Então, quando a gente fala de propósito, buscador são arquétipos aqui. Jung fala muito de arquétipos. Então, a gente tem arquétipos do buscador, aquele que busca novos horizontes. O sábio, ele procura o conhecimento externo e o conhecimento interno. O herói é aquele que vai superar desafios até virar mestre, até dominar suas habilidades e sabedoria. Descubra as nossas forças. Ao você descobrir as suas forças internas, a gente descobre as forças que moldam a nossa personalidade e as forças que realmente impulsionam a gente a fazer algo na direção do nosso destino. Jó, o que ele tem? O que ele fala de propósito? Ó, bíblico, né? Jó fala para tudo. Sempre que pode fazer todas as coisas é que nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Jó é conhecido por aquele profeta com maior sofrimento, talvez recaiu o maior sofrimento e caminhou na fé diante de todas as adversidades, e ele sempre cria, né? Tinha a crença que Deus era além da compreensão humana e acreditava que tudo era propósito de Deus e que nenhum propósito era para o mal e sim para o bem, e que nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Ao receber material e fazer para a palestra, eu encontrei na Bíblia um livro que jamais tinha lido, Abacuque. É um livro pequeno, acho que tem 3 capítulos só. E nos capítulos, capítulo 2, existe uma frase de Deus que fala para Abacuque, o profeta Abacuque: escreve a sua visão, escreve a visão e torna bem legível, torna clara sobre as tábuas. Tábuas na época eram pedras, tábuas, não tinha papel, não tinha papiro, não tinha sido inventado ainda. Então eles escreviam as leis sobre as tábuas, para que aquele que possa ler, qualquer um, até aquele que passa correndo. É isso que ele fala. Resumo assim, pega as informações. Qual é a lei de Deus aqui? Escreve a sua visão. Escreva a sua visão, torna bem legível, clara, visual, para que você seja claro, objetivo e determinado. É isso que Deus fala para Abacuque lá em 2.2. Ele continua, 2.3 aqui, ó, porque a visão ele tem um tempo determinado, mas se apressa para o fim. A visão ela tem um tempo certo, determinado, e não enganará. Tardará, espera, porque certamente virá. Abacuque 2.3. Então escreva o que ele fala. Deus fala para Abacuque. Quando Deus fala para o profeta, Deus fala para qualquer um de nós. Né? Então escreva a sua visão, deixa claro que a sua visão ainda chegará. Um dos autores que eu gosto muito, Napoleão Hill, ele diz: qualquer ideia que você tem, que o indivíduo tenha, qualquer plano, propósito dominante na mente do indivíduo, por meio de repetição de pensamento, ele é absolvido pelo subconsciente. Repetição de pensamento. Qualquer pensamento que a mente tem, que o indivíduo tem na sua mente, através de repetição, ela vai ser absorvida pelo seu subconsciente, pelo subconsciente da mente. E quando ela é subconsciente, quando ela entra no subconsciente, ela vai ser posto em prática por qualquer, a natureza vai colocar em prática. Vai ser algo natural. O subconsciente, eu estou falando aqui, mas o subconsciente está controlando nossa respiração, a circulação de sangue, está controlando muitas coisas que estão por trás de todo o nosso conhecimento. Embora a gente esteja falando, usando mecanismos visuais, pensamento da mente consciente, o subconsciente é o que domina tudo. E o que ele completa? Ele fala assim: sem um propósito definido, geralmente a gente passa a maior parte do nosso tempo preocupado com coisas cotidianas. Ele fala triviais, coisas comuns. A gente perde a maior parte do nosso tempo com coisas comuns que não é o seu desejo, que não é o que você gostaria de fazer, que não é o propósito da sua vida. Aqui é o nosso consciente, ó. O nosso consciente é a pequena parte, o nosso subconsciente, o inconsciente, o subconsciente é essa aqui, ó, a grande parte. Então, o ser humano ainda não controla o inconsciente, controla aqui, a parte mental. Então, a parte mental, aqui são objetivos, reflexões, isso aqui a gente pode, a razão, pensamentos,
né? E o pensamento, a gente pode estar com o pensamento errado, focado em algo errado. Então a gente pode corrigir os pensamentos. Aqui é o mundo inconsciente, subconsciente. Aqui tem todos os seus medos, nossos traumas, nossas fobias, nossos desejos, nossas compulsões, crenças limitantes, nossos hábitos estão aqui. Quanto mais a gente pratica um hábito aqui, ele vai para o subconsciente, a gente começa a fazer com maior facilidade, porque se torna algo muito simples, muito fácil de fazer. Mas também aqui esconde o que? As grandes fobias, grandes medos, depressão está aqui embaixo, está escondido, depressão, os traumas de infância está escondido aqui embaixo. A pessoa que tem síndrome do pânico sofre aqui embaixo, e aí a hora que desperta, ela sente aqui em cima, sente as sensações aqui, é incontrolável as sensações. A pessoa que passa mal com depressão, traumas e crenças limitantes, síndrome do pânico, tem que resolver algo aqui embaixo, tem que descer até descobrir o motivo porque as razões desses traumas, desses medos, e limpá-los. O que Napoleão Hill fala aqui? Os pensamentos, se a gente tiver o objetivo, e como Deus fala ao profeta Habacuque, escreva sua visão, e repetir sua visão, repetir pensamentos bons, essa repetição de pensamentos desce para o nível subconsciente e aquilo começa a se tornar automático, começa a florar na sua vida. Então tudo começa com uma ideia. E uma ideia repetida, ela vira a se tornar sonho. O sucesso nada mais é do que o resultado do poder, o resultado do esforço organizado, de entrar em ação e esforço organizado. Mas antes de entrar em ação, você precisa escrever o seu sonho, deixar a sua visão bem clara, objetiva do seu propósito. A repetição da ideia se torna um sonho, mas tudo começa bem antes, através da ideia. Então tem a ideia, a repetição de ideia se torna sonho, a repetição de sonho se torna desejo, a repetição de desejo começa um impulso interno para você começar a agir em algo que você não pensava, só em repetição de pensamento. E a hora que você entra em ação, com esforço organizado na direção do seu propósito, os resultados começam a aparecer. É isso que acontece. Então, praticamente, o que eles falam é isso aqui. A ideia nasce na mente consciente, na forma como você pensa, e você controla essa ideia que você tem. Então, controle boas ideias para colocar na sua mente. Repita boas ideias na sua mente, bons propósitos, bons desejos, para que desça no seu subconsciente até virar em ação, até realizar o seu propósito definido. Com toda ideia, repetição, até se tornar ação, criar o desejo, escreva a sua visão, repita a sua visão várias vezes, leia o seu propósito diariamente, e aí até que você comece a entrar em ação para melhorar cada dia, para ter mais resultados, mais energia, mais realização do propósito. É aquilo que estava escrito lá em Habacuque, escreva a sua visão, deixa clara e leia até para quem passa correndo. Jim Rohn, o que ele fala assim? A habilidade é a mãe do hábito, né? Então o hábito nada mais do que a repetição, e o hábito é aquilo que mantém você seguindo em frente. Tá? Então quando a gente tem um hábito bom, faz você seguir em frente, faz você prosperar em qualquer área da sua vida. A pessoa que vai em academia, é muito fácil você ver o corpo da pessoa se transformando ao longo do tempo, porque ela cria um hábito bom. Mas ir na academia diariamente é ruim. Nós temos preguiça de ir na academia, malhar o corpo, enfim. Mas a pessoa que consegue ultrapassar a dor do limite fazendo esses exercícios vai conseguir o bem-estar. Isso para todas as áreas da sua vida. Né? Sentar 1 hora por dia, ler 1 hora por dia é difícil. Mas se você sentar ao longo do tempo e permanecer nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você não quer, que você não tem força, que você está cansado, mas que você consiga boas atividades, você irá desenvolver muito o seu cérebro, você vai ir à frente, vai seguir em frente, aquilo vai se tornar um hábito, você irá aprender de forma muito mais rápida, muito mais prática, muito mais visual para frente. Então é tudo desenvolvimento. Então eu tenho algumas passagens aqui, bíblicas, para juntar. Eu sempre gosto de pegar
orientações do plano bíblico e confrontar com alguns grandes pensadores, com grandes escritores, enfim, para entender como que eles pensam. Então, a Bíblia de Jeremias fala, o plano de Deus é fazer todos prosperarem, não é plano de causar dano a ninguém, embora tenha tempos ruins que vêm à nossa vida. Mas os tempos ruins não é para causar dano para você, é também a expectativa de futuro. Talvez seja a hora de fazer outras coisas, talvez seja a hora de mudar, mas não de causar dano. A gente pegou um pouco de Davi, e o que o Davi fala? Sempre medite na lei do Senhor dia e noite. Né? Quando ele fala de lei do Senhor, medite na lei do Senhor dia e noite, está em Salmos 1, 2, 3. Davi escreveu alguns salmos, salmos outros, né? O filho de Davi escreveu outros. Ele fala, medita na lei do Senhor dia e noite. Qual lei? Então a gente pega toda a palavra de Deus na Bíblia, quando Deus direciona a uma pessoa, seja a profeta, ou seja Adão, seja, enfim, a qualquer pessoa na Bíblia, ele é uma lei de Deus, ele está falando para você, medita dia e noite na lei de Deus, é como árvore plantada ao lado de águas fluindo, e ali os frutos não cairão no chão e tudo prosperará, dará frutos, né? Porque a árvore está plantada ali ao lado do ribeiro de águas. Então, a lição é meditar na lei de Deus todos os dias. E quando ele fala para Abacuque lá atrás, né, onde nós colocamos, ele fala, escreva a sua visão e deixa ela clara, bem visível, para que leia até quando você passa correndo. Salomão, em Salmos 43, ele escreve, eu porei toda a minha esperança em Deus, porque eu ainda louvarei. Então, Salomão era o rei, né, depois sucessor de Davi, e ele diz que Deus é o Salvador, Deus é o Salvador. Então aqui a gente tem, na lição de Abacuque, lá, quando fala de Abacuque, ele fala para escrever o seu propósito, entender o que você deseja, o que você nasceu para se tornar, o que sua alma anseia. Escreva o propósito de Deus, visualize o seu propósito escrito diariamente, repita com fé e entre ação. É isso que em suma diz lá em Abacuque 2 e 3, tá? Um livro bem pequenininho. E Cristo, Jesus, olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Então, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. O que é impossível hoje acontecer, medita nele dia e noite, porque para Deus, a hora que você guarda a mente de Deus, Deus faz acontecer. Nós temos aqui também Apocalipse, eu coloquei diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. E de novo, né, um dos autores que eu gosto muito, e ele fala que nós sofremos por duas dores, né? Uma a dor da disciplina e outra a dor do arrependimento. Então, ou a gente sofre pela dor da disciplina, ou a gente se disciplina para cumprir algo, para atingir uma meta, para atingir um propósito. Ou você sofre pelo arrependimento de não ter feito algo. Então, quando eu estava escrevendo essa palestra, eu imaginei lançando aqui 90, né? Com 90 anos, com 100 anos, e uma manhã você acorda e você vê que ali, aquele dia é diferente. Você sente ali, com 90, 100 anos de idade, você sente que aquele dia é diferente. E ali talvez recaia sobre a consciência de tudo que você viu, tudo que eu vivi, tudo que você viveu, enfim. Toda a gratidão que você tem com sua família, todas as conquistas, as derrotas, todas as alegrias, todos os choros. Mas, e se vier uma pergunta, você parou para pensar no seu propósito? Você trabalhou a vida inteira no seu propósito? Você chegou a realizar? Muitas vezes a gente não vai realizar tudo que a gente almeja nessa vida, mas a gente parou para trabalhar anos e anos no nosso propósito, ou a gente trabalhou anos e anos para construir o desejo de outra pessoa. É claro que nós temos que trabalhar, mas e durante
as horas que a gente tem disponíveis, será que a gente trabalha ainda no nosso propósito, realmente no nosso propósito? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa encontrar tempo para trabalhar também no nosso propósito. Além de trabalhar, de sermos obrigados a realizar um trabalho, muitas vezes a gente trabalha com algo que a gente não gosta, ou que não é o propósito número 1 da sua vida, esperando que o propósito número 1 ainda seja a grande fonte de renda da sua vida. Mas, você conseguiria realizar o seu propósito, você conseguiria pensar no seu propósito, você escreveu o seu propósito, você sabe qual é o seu propósito? Porque se a gente não souber do nosso propósito, se a gente não trabalhar, se a gente não escrever qual é o nosso propósito aqui, a gente acaba deixando nossos sonhos para depois. A gente acaba fazendo as coisas urgentes e deixa nossos sonhos, nossas aspirações para depois. Muitas vezes a gente deixa para depois o que é mais importante. E não, o mais importante é o que é preciso ser feito agora. E muitas vezes nós vemos pessoas sofrerem, né, por motivo de depressão, vem algo interno que a sua alma começa, seu espírito começa a falar, algo está errado, algo está errado contigo. Talvez você está na direção errada. Quando a gente não tem um propósito bem definido na vida, é como se não tivesse o leme do barco. Então você não tem o controle do barco, você não é o capitão da sua vida. Qualquer caminho serve, qualquer destino serve. Agora, quando você tem um propósito definido, você tem metas, você começa a trabalhar para melhorar. Cada dia você chega aonde você quer chegar. Você direciona, potencializa seu tempo, sua mente, para alcançar o propósito que você tem na sua vida. Mas isso leva tempo. Esses tempos aqui, eu comprei uma coisa simples demais, que é um planejamento, é um planner, chama planner semanal, tem até um planner mensal, estou mostrando. Então eu escrevo na semana o que eu vou fazer de trabalho e de outras atividades paralelas, que a gente tem outras atividades, projetos paralelos. Então, quando você faz isso, pode parecer uma técnica muito básica, simples, mas você não desperdiça o seu tempo. Você chega em casa, ao invés de sentar na cadeira, sentar no sofá, deitar no sofá e ficar vendo celular, ficar vendo novela, você começa a entrar em ação para outras coisas. Eu sei que é da necessidade, não dá para falar para as pessoas que trabalham, às vezes trabalham em algo que não gostariam de trabalhar. Trabalham ali pela necessidade de receber o dinheiro. E claro que tem outros sonhos e outras aspirações. Mas e no seu tempo livre? Por que não colocar mais energia no seu propósito, até realizar o sonho? Pensar, imaginar, colocar, ler, se desenvolver, até alcançar uma possibilidade de começar a trabalhar. Isso pode parecer muito frágil, muito simples, mas eu vou falar para você o que mudou, a diferença que mudou na vida de alguns dias, meses para cá, é gritante. Não estou falando em termos financeiros, não falo em termos financeiros, estou falando da capacidade que a gente tem de não perder tempo, de se concentrar praticamente, objetivamente, no que você precisa fazer, de não perder tempo. Então, além da questão do tempo, por exemplo, eu sou advogado, então eu tenho prazos, eu tenho metas a cumprir. Além disso, eu trabalhava no livro, eu reescrevi o Transformando Lágrimas em Vitória por conta daquele último material de comunicação que eu tive. Em poucos meses. Além disso, a gente começou fazendo, o Rafa falou, um negócio de lanche, então de vez em quando a gente trabalha sábado, domingo, faz a base final de semana, durante a semana precisa preparar material, precisa fazer e coisas que a gente perdia tempo. E quando você concentra no que você precisa fazer, é como se fosse uma agenda, no mínimo uma agenda. Tem um planner desse aqui que é mensal. Então faz muita diferença, você deixa de perder tempo, você começa a ganhar produtividade. Quando você vê aqueles resultados, eu não estou falando em resultado financeiro, não estou falando em resultado de dinheiro, estou falando quando você vê resultados, as coisas florescendo, nascendo,
você começa a ter mais energia. Aquilo vira energia, vira alegria. E alegria transforma a sua vida, transforma a sua vida. Você vai querer agir mais, você vai querer entrar mais em ação, porque aquilo é contagiante, vai girar. Então assim, eu vou falar para vocês do propósito, né? Eu vou ler o que eu escrevi do meu propósito. Quando eu escrevi o Transformando Lágrimas em Vitória, não foi, nem escrevi, foi por conta da morte de um amigo meu, um suicídio, foi fácil. Então, muitas pessoas, aquilo passou, para mim não, para mim aquilo lá tinha um significado diferente, eu sofri com aquilo lá, com uma pessoa da mesma idade, tenho filhos da mesma idade, trabalha com você há mais de 10 anos, a gente não trabalha no mesmo departamento, nem no mesmo prédio, mas a gente se via com uma certa frequência. Uma pessoa que você conhece toma uma atitude dessa. Então o primeiro passo era negar que houve um suicídio, depois enfrentar, não, foi um suicídio. Depois foi pensar, por que ninguém percebeu? E o último passo é, por que eu não percebi? E a hora que você fala, por que eu não percebi, recai uma culpa sobre você. Recaiu sobre uma culpa sobre mim. E eu só consegui melhorar isso aí depois que eu comecei a escrever. Eu começava a escrever, primeiro elas trechos espaços, enfim. E aquilo foi ganhando vontade de escrever, a junção da escrita virou um livro, depois do livro a junção, a necessidade de vir falar, de ajudar outras pessoas, de melhorar, impactar a vida. Depois veio a pandemia, a gente ficou sem fazer palestras, enfim, a gente retomou há pouco tempo a palestra. Mas isso, toda vez é isso que eu falo. Ontem o Rafa mandou uma mensagem, geralmente a gente se comunica, a Sandra ou o Rafa, e ele sempre manda mensagens boas, de incentivo, de agradecimento, e eu, que sou grato de ter a possibilidade de ser chamado para vir aqui, porque aqui é monstruoso o resultado. Quando você sai daqui, é uma força violenta que você leva, você quer mudar, você quer atingir mais pessoas, quer ajudar mais pessoas. Então, quando eu comecei a preparar essa palestra não faz muito tempo, e eu vi aquele trecho de Abacuque, que eu jamais tinha lido aquele livro, nem sabia que existia na Bíblia, eu escrevi a visão. Eu escrevi desse, é claro que eu tenho outras atividades, sou advogado, mas esse propósito que nasceu aqui é um propósito, igual o que está escrito, não é financeiro. O meu propósito é transformar a dor em força, é inspirar pessoas a superarem suas perdas, traumas, crises emocionais, para descobrir dentro de si mesmo o poder que cada um tem, o poder que jamais possuíam, jamais imaginavam possuir. Através das minhas palavras, através da palestra, através de cursos, de livros, ajudarei pessoas a ressignificarem as suas experiências mais difíceis e a reconstruírem suas vidas, com fé, coragem e determinação. A minha missão, a partir de hoje, seria mostrar que cada lágrima pode ser transformada e convertida em aprendizado, que cada pedra pode ser convertida em degrau da sua escala, da sua escalagem, e que cada escuridão pode ser transformada em nova luz. Isso é um propósito, não é financeiro, não é aquele querer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser... Não, é querer ajudar a pessoa. É por isso que essa casa vive há mais de 53 anos. Foi criada lá atrás. Imagine o que eles passaram lá atrás antes de construir essa casa. Né? Às vezes foi até perseguido, eu não sei da história, mas muitas vezes essas reuniões eram perseguidas lá atrás. Hoje não, hoje é aberto. E o sonho, a ideia, o sonho, o propósito, talvez não escreveram, mas gravaram, mas o propósito era tão forte na mente de cada um, no coração de cada um, na espiritualidade, aquilo que
tocava cada um. E não é possível fazer sozinho esse sonho, eu preciso agir em conjunto, sempre em conjunto, nada nasce sozinho, eu preciso ter ajuda de outras pessoas. E ali, um sonho pode ser individual, mas ele tem que ser compartilhado, e ao ser compartilhado com outras pessoas, ele vai ganhando força, ele vai ganhando vontade, ele vai ganhando acontecimento, e aí sim o plano espiritual vem e ajuda tudo, faz tudo circular. É uma coisa muito forte, o propósito é muito forte. Então, o propósito dessa casa é muito forte, o propósito de cada palestra é muito forte. É o motivo da gente estar aqui, é o motivo de cada trabalhador estar aqui, o propósito de querer ajudar e levar uma missão, uma palavra, uma ajuda, um passe, algo de bom para as pessoas que vêm frequentar essa casa. O propósito é muito forte, vai mudar a sua vida. Escreva o seu propósito, não deixe passar. Vamos ter a dor da disciplina e evitar a dor do arrependimento. É assim que você transforma seu propósito e seus desejos em realidade. Espero que tenha gostado. Assuma o comando da sua vida, seja o capitão da sua vida, o capitão do seu destino. É isso aí. Saiu brilhante.